Esta é a lição bíblica semanal, preparada pelos membros da Igreja da Ciência Cristã Independente, de Plainfield, Nova Jersey, Estados Unidos da América. As citações são da Bíblia King James e do livro da Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, edição de 1910, de Mary Baker Eddy. Essa é a lição para domingo, dia 9 de agosto de 2026. Tema: Espírito. Versículo de ouro, João. Deus é Espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Leitura responsiva, Efésios. Portanto, eu, o preso do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com o que fostes chamados, e com a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, que, concernente ao procedimento anterior, vós despojeis do velho homem, que é corrupto, segundo as cobiças do engano, e vos renoveis no espírito de vossa mente, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em justiça e em verdadeira santidade. A Bíblia, Ezequiel. Portanto, dize: assim diz o Senhor Deus: colocarei um espírito novo dentro de vós, para que eles possam andar nos meus estatutos e guardar as minhas ordenanças e cumpri-las. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas quando aquele cujo coração andar segundo o coração de suas coisas detestáveis e as suas abominações, eu recompensarei o seu caminho sobre suas próprias cabeças, diz o Senhor Deus. Daniel. Dario achou por bem colocar sobre o reino 120 príncipes, os quais deveriam estar sobre todo o reino, e sobre estes 3 presidentes, os quais Daniel era primeiro. E este Daniel era o preferido sobre os presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. Então os presidentes e os príncipes buscaram encontrar ocasião contra Daniel a respeito do reino, porque eles não puderam encontrar nenhuma ocasião, nem culpa. Portanto, ele era fiel e não se achou erro ou culpa nele. Então disseram esses homens: nós não encontraremos qualquer ocasião contra esse Daniel, exceto se procurarmos contra ele algo concernente à lei de seu Deus. Então esses presidentes e príncipes reuniram-se junto ao rei e assim lhe disseram: Rei Dário, viva para sempre. Todos os presidentes do reino, os governantes e os príncipes, os conselheiros e os capitães, reuniram-se para estabelecer um estatuto real e fazer um firme decreto para que todo aquele que suplicar a qualquer deus ou homem por 30 dias, exceto a ti, ó rei, ele será lançado na cova dos leões. Então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para a sua casa e, com as suas janelas abertas, em uma câmara que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre seus joelhos 3 vezes ao dia e orou, e deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Então esses homens reuniram-se
e encontraram Daniel orando e fazendo súplicas perante o seu Deus. Então eles se aproximaram e falaram perante ao rei a respeito do decreto real. Então o rei, quando ouviu essas palavras, ficou profundamente insatisfeito consigo mesmo e propôs em seu coração livrar Daniel. Então o rei ordenou, e eles trouxeram Daniel e o lançaram dentro da cova dos leões. Então o rei falou e disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. Então o rei levantou-se muito cedo pela manhã e foi apressadamente até a cova dos leões. E quando ele chegou à cova, gritou com uma voz angustiante por Daniel. E o rei falou e disse a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuadamente serves, foi capaz de livrar-te dos leões? Então disse Daniel ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou as bocas dos leões, para que não me ferissem, visto que perante ele encontrou-se inocência em mim, e também perante a ti, ó rei, não tenho feito mal algum. Então o rei ficou extremamente contente por ele e ordenou para que eles erguessem Daniel para fora da cova. Então Daniel foi erguido da cova e nenhum tipo de ferimento encontrou-se nele, porque ele acreditou em seu Deus. Romanos, o que diremos então a essas coisas? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? E para que nós sirvamos num novo espírito e não na velhice da letra. Lucas. E Jesus retornou para a Galiléia no poder do Espírito, e ali a sua fama correu por toda a região ao redor. E ele ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. E ele chegou a Nazaré, onde foi criado, e segundo o seu costume, ele entrou na sinagoga no dia de Shabá e levantou-se para ler. E ali foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e tendo aberto o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração, para pregar libertação dos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, o deu novamente ao ministro e assentou-se. E os olhos de todos que estavam na sinagoga estavam fixos nele. E ele lhes disse: nesse dia se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Gálatas, eis que eu, Paulo, vos declaro: andai no Espírito, e não vos satisfareis os desejos da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estareis sob a lei. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Agora eu lerei as passagens correlatadas com o livro Texto da Ciência e Saúde, com a chave das Escrituras, de Mary Baker Eddy. Na ciência cristã, espírito, como o próprio nome, é o nome do Ser Supremo, significa quantidade e qualidade e aplica-se exclusivamente a Deus. A primeira exigência dessa ciência é:
Não terás outros deuses além de mim. Este mim é o Espírito. Portanto, o mandamento significa isso. Não terás inteligência, vida, substância, verdade ou amor, a não ser que seja espiritual, não tendo outros deuses, voltando-se apenas para a única mente perfeita para guiá-lo. O homem é a semelhança de Deus, puro e eterno, possuindo aquela mente que também estava em Cristo. O Espírito é a vida, a substância e a continuidade de todas as coisas. O Espírito é simbolizado pela força, pela presença e pelo poder, e também por pensamentos santos, alados de amor. Esses anjos de sua presença têm a mais santa incumbência, abundam na atmosfera espiritual da mente e, consequentemente, reproduzem as suas próprias características. Não conhecemos as suas formas individuais, mas sabemos que suas naturezas estão em afinidade com a natureza de Deus, e as bênçãos espirituais, assim simbolizadas, são os estados de fé e compreensão espiritual, exteriorizados, porém subjetivos. A única desculpa para acolher opiniões humanas e rejeitar a ciência do ser é a nossa ignorância mortal a respeito do espírito, ignorância que cede apenas à compreensão da ciência divina, a compreensão pela qual entramos no reino da verdade na terra e aprendemos que o espírito é infinito e supremo. O espírito e a matéria não se misturam, assim como a luz e as trevas não se misturam. Paulo disse: andai no espírito e jamais satisfareis o desejo da carne. Mais cedo ou mais tarde, aprenderemos que os grilhões da capacidade finita do homem são forjados pela ilusão de que ele vive no corpo, em vez de na alma, na matéria, em vez de no espírito. A falsa evidência do sentido material contrasta de modo marcante com o testemunho do espírito. O sentido material ergue a voz com a arrogância da realidade e diz: eu sou totalmente desonesto e ninguém o sabe. Posso enganar, mentir, cometer adultério, roubar, assassinar e escapo à detecção graças a uma vilania de lábia persuasiva, de propensões animalescas, sentimentos enganosos e propósitos fraudulentos. Pretendo fazer da minha breve existência um dia de festa. Que coisa adorável é o pecado! Como o pecado prospera, enquanto o bom propósito aguarda. O mundo é o meu reino. Estou entronizado no esplendor da matéria. Mas um toque, um acidente, a lei de Deus podem a qualquer momento aniquilar a minha paz, pois todas as minhas alegrias ilusórias são fatais. Como a lava em erupção, expando-me apenas para meu próprio desespero e brilho com o resplendor de um fogo devorador. O Espírito, apresentando um testemunho oposto, diz: eu sou o Espírito. O homem, cujos sentidos são espirituais, é a minha semelhança. Ele reflete a compreensão infinita, pois eu sou o infinito. A beleza da santidade, a perfeição do ser, a glória imorredoura. Tudo isso é meu, pois eu sou Deus. Eu concedo imortalidade ao homem, pois eu sou a verdade. Eu incluo e comunico toda a bem-aventurança, pois eu sou o amor. Eu dou vida sem princípio
e sem fim, pois eu sou a vida. Eu sou supremo e tudo concedo, pois eu sou a mente. Eu sou a substância de tudo, porque eu sou o que eu sou. Compreendendo o domínio que o amor exercia sobre tudo, Daniel sentiu-se seguro na cova dos leões e Paulo provou que a víbora era inofensiva. Todas as criaturas de Deus, movendo-se na harmonia da ciência, são inofensivas, úteis e indestrutíveis. A compreensão dessa grande verdade foi uma fonte de força para os homens de valor da antiguidade. Ela sustenta a cura cristã e capacita aquele que a possui a seguir o exemplo de Jesus. E viu Deus que isso era bom. A capacidade humana é lenta em discernir e compreender a criação de Deus, o bem, como o poder e a presença divinos que o acompanham, demonstrando a sua origem espiritual. Os mortais jamais poderão conhecer o infinito até que se despojem do velho homem e alcancem a imagem e semelhança espirituais. Quem pode sondar o infinito? Como o declararemos até que, nas palavras do apóstolo, todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo? Um dia, os mortais afirmarão a sua liberdade em nome de Deus Todo-Poderoso. Então, controlarão os seus próprios corpos mediante a compreensão da ciência divina, abandonando suas crenças atuais, reconhecerão a harmonia como a realidade espiritual e a discórdia como a irrealidade material. Quando compreendermos que a vida é espírito, jamais na matéria, nem dela proveniente, essa compreensão se expandirá até a plenitude do ser, encontrando tudo em Deus, o bem, e não necessitando de nenhuma outra consciência. O espírito e as suas formações são as únicas realidades do ser. A matéria desaparece sob o microscópio do espírito. O pecado não encontra sustentação na verdade. A doença e a morte foram vencidas por Jesus, que provou serem elas formas de erro. A vida espiritual e a bem-aventurança são as únicas evidências pelas quais podemos reconhecer a verdadeira existência e sentir o inefável, a paz que provém de um amor espiritual que tudo absorve. O homem compreende a existência espiritual na medida em que seus tesouros de verdade e amor são ampliados. Os mortais devem gravitar em direção a Deus, tornando espirituais as suas afeições, e os seus objetivos devem aproximar-se de interpretações mais amplas do ser e adquirir uma noção adequada do infinito, a fim de que o pecado e a mortalidade possam ser deixadas de lado. Esse sentido científico do ser, que abandona a matéria pelo espírito, de modo algum sugere a absorção do homem na divindade e a perda de sua identidade. Pelo contrário, confere ao homem uma individualidade ampliada, uma esfera mais vasta de pensamento e ação, um amor mais expansivo e uma paz mais elevada e permanente.